Hoje eu vou ensinar você a criar o seu movimento digital. Muitas pessoas, elas querem apenas vender curso. Elas querem vender curso. Só que esse negócio de vender curso, ele tem data de qualidade. Esse negócio de vender curso, ele pode acabar em algum momento. Se você não construir uma comunidade, comunidade engajada, que vai querer caminhar com você, que vai querer aprender com você. Nós estamos aqui uma comunidade cristã. Todos vocês pertencem a essa igreja aqui? A Bela vai vir domingo também, né, Bela? Então, toda comunidade cristã, ela tem um costume, certo? Eu cresci numa igreja chamada Assembleia de Deus. Alguém já viu essa igreja? Sim. Ela também, pastora? Pentecostal hoje. Na época, a senhora não podia usar calça. Primo, Deus me livre. Não tem, então. Canela de fogo. Canela de fogo. Esse nível. Então, toda comunidade, ela tem uma cultura. Diga comigo, cultura. Cultura. Toda comunidade tem um dizer, fala dizer. Então, se você for, por exemplo, quem veio no gueto aí, nas favelas, sabe que a forma de comunicação lá é uma. Se você foi surfista algum dia, a comunicação dos surfistas é outra. Se você anda de moto, a comunicação dos motoqueiros é outra. Se você... outro tipo de grupo de pessoas aí, alguém pode listar? Ciganos. Hippies. Tem a forma. Aqui em São Paulo a gente fala com mano, né? Os cariocas é como? Irmão. Paulistas, como que os paulistas é mano, né? Vamos? Amenda. Do time de Jesus, eu sou amigo. Eu sou goiano, eu sou do Tocantins, mas sou goiano, né? Hoje eu moro no estado de Goiás, e Tocantins e Goiás é tudo colado. Eu também sou goiano. Então lá a gente fala, a gente puxa o R. Meus filhos já puxam o R, acredita? Meu filho escreve porta, porteira, não fala porteira não, mas tudo é puxando o R. Por quê? É cultura. Toda tribo tem uma linguagem. E aí, se você quer vender mentoria, você precisa pensar em criar uma comunidade. Fala de novo, comunidade. Você não precisa, você não pode focar em vender produto. Produto as pessoas elas compram de qualquer um. Deixa eu te perguntar, o que eu vou ensinar aqui para vocês? Está disponível no YouTube, sim ou não? Sim. Tudo que você quiser aprender na sua vida está de graça no YouTube. Por que a gente vai para o método IP e paga 15, 20 mil reais? Pertencimento, o que mais? Valor, o que mais? Tem um tal de vai cuidar da sua vida, tem um tal de desbloqueio. O que mais que tem nos movimentos do Pablo? Alguém sabe? IP. O que tem nos movimentos do Pablo que faz as pessoas querem ir? Network. Chave. Destravar. Então, para você ter uma venda de mentoria, que você tenha durabilidade a longo prazo, você precisa criar comunidade. Por isso eu vou te ensinar a você não ser apenas um mentor. Mentor está sobrando na internet. Agora está faltando líder de comunidade. De mentor a líder de comunidade. O que o mentor faz? Ele vende curso. Só que o vendedor de curso passa. Agora quem cria um movimento, ele passa o tempo, mas ele continua. Exemplo disso, Jesus. Jesus ele é um criador de um movimento. Ele mudou a forma das pessoas viverem. Ele mudou a nossa vida. Sim ou não, gente? Sim. Então Jesus ele não vendeu um produto, ele criou um movimento. E essa onda alcançou nós hoje. Então hoje eu vou te ensinar como você vai construir esse negócio lucrativo, faturar aí seus primeiros 100 mil com mentoria. É bom a gente ganhar dinheiro na internet, sim ou não?
Esse é o próximo slide, pastor. Quem é o Carlson? Acho que todo mundo, a maioria já me conhece. Quem não me conhece, eu cresci no ambiente cristão, sou do estado do Tocantins, já atuei como pastor, também pastor, durante 4 anos na igreja chamada Videira. É a igreja Videira? Tem uma família? Durante 4 anos eu fui pastor no estado do Tocantins, uma igreja com 80 membros. Então eu sei também o que é colocar a cultura dentro de uma comunidade cristã. E além disso também, eu atuo como estrategista de escala já há aproximadamente 6 anos. Agora eu vou mostrar para vocês quem são as pessoas que eu já ajudei como estrategista de escala. Próximo slide. O que você vai aprender hoje? A primeira coisa que você vai aprender é como transformar seu conhecimento em um movimento lucrativo. Percebe que eu não estou te prometendo que você vai aprender a criar uma mentoria, não, vou te ensinar a criar um movimento. Porque eu sei que tem pessoas aqui que talvez já tenham um curso, mas ainda não venderam. A Bela tem um livro e ainda não vendeu. Estou mentindo, Bela? Verdade. Então eu vou te ensinar como criar um movimento lucrativo. Você vai aprender também como construir uma comunidade engajada quando você vai faturar seus primeiros 100 mil. Próximo slide. Quem já faturou com esse método? Porque eu vou apresentar algumas pessoas, já tem muita gente no Brasil. Aqui não sei se dá para vocês perceberem, mas esse cara aqui se chama Matheus Ribeiro, que tem 126 mil seguidores. Ele é mentor e treinador de líderes. Hoje ele é CFO do Pablo Nassau. Ele cuida dos negócios do Pablo. Enfim, é um cara que tem os códigos do reino. Ajudei ele e quando eu comecei a ajudar o Matheus Ribeiro, ele tinha contratado uma agência, tinha gastado R$8.000 e não tinha dado nada de lucro. E aí quando ele convidou eu para a gente caminhar junto, a gente fez o primeiro lançamento, faturamos R$15.000. Depois a gente fez vários eventos, lançamentos, eventos presenciais. Inclusive fiz mentoria que a gente vendeu para a Bela. Mentoria Mentores Black. Mentores Black. Eu criei essa mentoria durante o evento dele. Ele estava no evento e não sabia o que ia vender. Eu fiz ele e a Patrícia Pimentel. A gente construiu toda a estrutura desse produto. Ele foi vender e a Bela foi uma das beneficiadas desse produto. Então a gente chegou a faturar quase 200 mil caminhando junto. Matheus Ribeiro, ele ainda não vendia. Ele era pastor de igreja, como eu na igreja Videira também. Fez a transição de carreira, se tornou um mentor. E aí a gente ajudei ele a criar o movimento dele. Alexandre Morelli, que hoje é sócio do Nésio Monteiro. Alguém conhece o Nésio? Sim. Nésio é sócio do Pablo também. Já ajudei o Alexandre a está chegando a 300 mil de faturamento. Tudo com esse método aqui que eu vou ensinar vocês. Próximo slide. Esses aqui são só algumas das pessoas que eu já ajudei. E você, se você colocar em prática aí essa metodologia, claro que aqui é um start, só para você entender um pouco o que é possível. Mas aqui vai ter tarefas. Se você anotar as tarefas, se começar a colocar em prática, você já vai ter resultados disso aí. Pessoa do empresário se chama Matheus Saiba, em 3.600 seguidores. O Matheus, quando a gente começou, ele tinha 5.500 seguidores. E aí, quando eu deixei ele, já estava com 11 mil seguidores. E mesmo com 5 mil seguidores, a gente já vendia dinheiro, vendia muita mentoria por causa da criação de movimento. O Adriano Saiba, a gente está chegando, passando de 50 mil de faturamento também, ajudando ele a criar movimento. Ele tem uma comunicação específica para empresários e para vendedores. Próximo slide. Por que isso pode mudar a sua vida? Porque mentoria passa, já expliquei isso, mentoria passa, mas o movimento não, o movimento é eterno. Tá? Então, Bolsonaro, quem gosta de Bolsonaro aí? Eu. Bolsonaro ele usa um dos elementos que eu vou ensinar aqui para vocês. Um dos elementos para a criação de movimento. Todo movimento ele tem a sua comunicação. Então, quando se fala Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, o que a gente lembra? Vem morar em Sorocaba, vamos fazer junto essa cidade a melhor cidade do Brasil. Alguém já ouviu isso? Rodrigo Manga? Vocês não falam para Rodrigo Manga? Um baita criador de movimento. Para você que é mentor, você precisa ver esses caras e você vai identificar esses elementos que eu vou te falar aqui hoje. Eu tenho um primo lá no estado do Tocantins, que ele é prefeito também. Eu estou ajudando ele, incentivando ele a criar também algumas coisas que eu vou ensinar aqui para vocês.
para que as pessoas repitam aquilo que você está falando. Porque quem compra um produto, ele compra uma vez. Mas quem entra para um movimento, quem consegue sair do papo, gente? Quem consegue? Você pode até não comprar mais, mas uma hora ou outra chega um vídeo para você atormentar e mandar você cuidar da sua vida. Certo? E aí, o poder de você criar um movimento é o seguinte: a pessoa ela vai te amar ou ela vai te odiar, e está tudo certo. Não tem como você que cria um movimento, você ter pessoas que só falam bem de você. Se a pastora não quiser ninguém falando mal dela, ela não pode pastorear, o pastor também não. Uma vez que você decide liderar uma comunidade, liderar um movimento, você tem que estar pronto para ter pessoas falando mal de você. Deixa eu te falar, torça para essas pessoas aparecerem logo, tá? Porque elas aceleram seus resultados. Se não tem ninguém falando mal de você, se o seu nome ainda não está no Reclame Aqui, quem já tem o nome no Reclame Aqui? Já tem mais? O nome do Reclame Aqui? Não. Se você não tem, você precisa pedir a Deus para mandar os haters para falar mal de você, porque isso é importante. Toda comunidade tem pessoas falando bem e tem pessoas falando mal. Próximo. Comi muito salgadinho. Cara, você está falando desses trem, qual que é o primeiro passo para a gente criar esse movimento, essa comunidade? São 4 pilares que eu vou apresentar aqui para vocês. Isso aqui é introdutório, tá? São 4 pilares, mas que não tem como você começar uma mentoria se você não entender esses princípios aqui do posicionamento, tá? Os princípios do posicionamento. Por que isso aqui é importante? Porque se você estiver num barzinho, se estiver num café, se estiver num prédio de uma igreja como esse aqui, você faz o pitch de forma natural, porque você estruturou isso aqui, esses 4 pilares, tá? Se você estruturar aqui tem as perguntas que você pode responder e construir esses 4 pilares, você vai construir o que eu chamo de pitch de elevador. Você não tem tempo, você está subindo o elevador ali, 3 minutos, você faz o pitch, você vem para a mentoria. Você está numa fila hoje não tem fila de banco mais, né? Na fila de mercado, fila do coffee break. Você comunicou alguma coisa, você faz uma venda. Tá? Quando você tem isso muito bem estruturado. Percebe que quando eu falei lá dentro, quando eu falei aqui também, eu usei algumas palavras aqui para chamar a sua atenção no início dessa palestra. Primeira coisa que eu joguei aqui foi 100 mil reais. Alguém percebeu que eu falei 100 mil reais no início? Vocês iam aprender como fazer 100 mil? Você percebeu? Você percebeu? Não. Eu percebi lá. Percebeu lá. Esse é um dos elementos. Eu preciso falar o que as pessoas querem. Quem não quer prosperar, levanta a mão. Quem não quer prosperar, levanta a mão. Amigo, todo mundo quer dinheiro no bolso. Então eu já te disse esse negócio. O seu produto, se a pessoa não tiver essa percepção do valor, que ela vai mudar de vida, que ela vai crescer, que ela vai prosperar, essa pessoa não vai querer caminhar junto com você. Tá? Então, por exemplo, você, eu estive na sua palestra, muito o nome dela, Estela, você fala sobre mais pessoal, inclusive você falou que eu não podia usar tênis pouco preto, certo? Evitar um pouco. Eu lembrei, tá vendo? Joguei aqui, tá? Melhorou? Melhorou. Então, você vai criar o seu movimento, você não pode simplesmente falar assim, eu quero que você mude o seu guarda-roupa. Tem que envolver toda uma percepção de valor. Por que a pessoa precisa mudar o guarda-roupa, mudar o estilo de vestir? Inclusive, você falou algo interessante naquele dia, falou o seguinte, que se você quer aparecer no ambiente, você tem que usar laranjado, né? Entendeu? Esses códigos, quando eu vejo alguém de legendários, aquilo, bom, o legendário chegou? Minha família? Legendário, vocês sabem que é legendário? Sim, tipo, é laranja. Chama atenção pra caramba, né? Então, eu preciso demonstrar
Claro que você vende autoestima, né? Você ajuda a pessoa a se sentir feliz, a mudar a sua autoestima. Mas eu preciso fazer com que a pessoa perceba que, se ela se vestir bem, ela vai atrair novos negócios. Ela vai, talvez, encontrar um namorado ou a namorada. Preciso fazer com que a pessoa entenda o porquê. Por que ela precisa mudar o seu estilo de roupa. Sabe o que acontece? Eu já consultei, ajudei alguns especialistas que eles queriam simplesmente vender o curso. Inclusive, eu estou para fechar, para ajudar um especialista agora, que ele gravou um curso todinho, gastou dinheiro, mas não vende. O curso é bom, o cara tem seguidores, mas não vende. Eu estava ouvindo um amigo do Thomas, sabe o Thomas? Um influencer, não sei quantos milhões de seguidores. Ele fez um lançamento, ele tem acho que 5 milhões de seguidores. Fez um lançamento e vendeu 80 mil. É terrível. É muito ruim. É muito ruim. Por quê? Porque está vendendo produto, não está vendendo movimento, comunidade. Bora lá, vamos aprender o que é esse tempo. Os 4 pilares aí para construir. O primeiro pilar é o propósito. E aqui eu não vou falar de propósito Pablo, de identidade do propósito. É o seu propósito maior. Como que eu faço? Por que eu preciso definir o meu propósito? Porque você está comprometido com esse propósito. Você precisa se responder a essa pergunta. A primeira pergunta que você precisa responder é por que você faz isso? Por que o Alisson ensina renda extra? Deixa eu te perguntar se você ia responder. Por que eu ensino? Porque no passado era a minha maior dificuldade. No passado era a minha maior dificuldade. Por que no passado era a sua maior dificuldade? Por conta das minhas condições daquela época. Por que as suas condições naquela época eram assim? O lugar onde eu morava, as pessoas não frequentavam, não tinha essa liberdade financeira, entendeu? Sabia o que era uma renda extra, sabia o que era um salário mínimo, não uma renda extra. Quanto mais eu faço porquê para ele, mais ele vai se autoconhecer. E ele vai criar um propósito. Lembra os nossos bloqueios de identidade do nosso propósito? Ele tinha falta de dinheiro. Então hoje ele ajuda as pessoas a ganhar dinheiro de internet. Seu passado, seus bloqueios, eles vão te ajudar a entender onde você vai chegar, o propósito que você tem. Certo? Então, para você identificar primeiro o seu propósito maior, entenda o seguinte: nós estamos construindo uma comunidade. E para eu construir uma comunidade, eu preciso entender o meu propósito maior. E como que eu vou entender o meu propósito maior? Primeira pergunta que eu respondo: por que você está comprometido com esse propósito? E aqui você precisa ser muito leal aos seus sentimentos, muito real com as suas respostas, porque não é para mim, não é para ninguém. Por que eu preciso, cara, entender o meu propósito? Porque o meu produto não é o produto do Pablo. O meu produto é o meu produto. Pode ter 1 milhão de pessoas falando o mesmo que eu falo, inclusive tem outras pessoas, na verdade, sobre o que eu falo, acho que só tem 4 no Brasil. Eles podem falar o mesmo que eu falo, mas se eu entendo, o meu propósito vai sair diferente. E aí você precisa se autoconhecer. E aí como que eu faço isso? Fazendo perguntas para mim mesmo. Por que você está comprometido com esse propósito? Qual a motivação profunda do que você faz? Qual o impacto você quer gerar no mundo? Qual, João? Qual o impacto que você quer gerar no mundo? Transformar os jovens. Bela, qual é o impacto que você quer gerar no mundo? Transformação de quê? De autoestima. Por quê? Porque essa é a eleição. O que isso tem a ver com o seu passado? Total, antes eu não tinha ainda. Sério, sempre, se você se autoconhecer, você vai entender o seu propósito. Bela, por quê? O meu propósito para levar para as pessoas conhecerem, se ressignificar a sua vida.
Porque eu me achava uma pessoa que era abandonada, inútil, e hoje eu procuro levar para as pessoas entender que aqueles problemas que elas estão passando é porque muitas vezes elas não têm identidade, que elas precisam saber quem elas são. E quando a gente entende quem a gente é, que a gente é filha do Deus, a gente pode todas as coisas, a gente supera o abandono, a traição, a falta de alimentação, que eu também trabalho com comida, eu amo cozinhar. Por que, Bela, você cozinha? Porque eu também já passei dificuldade na alimentação no passado. E hoje Você passou dificuldade na alimentação, você faltou comida na sua casa? Não, mas assim, eu vivia nas casas de outras pessoas, elas comiam, eu comia, mas não podia nem repetir. Entendeu? E hoje, sempre que eu faço algum banquete, é para sobrar, para todo mundo comer, repetir, até... Porque isso foi a minha carência. Percebe? Enquanto a Bela fala, eu via que os olhos dela se alegravam e até talvez começavam a encher de lágrimas. Sim. O seu propósito precisa tirar lágrimas dos seus olhos, sabia? Então você precisa se alegrar em ver os caras saindo da roça e prosperar. Por quê? Porque você é um banana lá que ganha R$400 por mês. Entendeu? Então é isso que faz com que a gente não crie um produto, mas crie um movimento. E aí quando eu acho outros caras que estão na mesma situação que eu me alegro. Meu propósito, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou ler, e aí depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês modelarem. Sempre, na verdade, o seu propósito, ele sempre está no plural. Sempre no plural. É somos, vamos, estamos, nunca eu, quero, não. Sempre no plural. O meu propósito, eu vou explicar por quê. Acreditamos que toda pessoa tem uma mensagem valiosa, que pode ser transformada em mentoria, e que todos merecem crescer e prosperar. Como que eu escrevi isso aqui? Respondendo essas perguntas, tá? Esse aqui é o meu propósito de vida. Nós acreditamos. Quando eu falo acreditamos, eu vou encontrar outras pessoas que também acreditam no mesmo ideal que eu. Eu vou encontrar outras pessoas que vão martelar na minha cara, porque elas não querem ver eu falando de grana, de dinheiro na internet. Entendeu? Então acreditamos que toda pessoa tem uma mensagem valiosa, que pode ser transformada em mentoria e que todos merecem crescer e prosperar. Por que, cara, isso? Crescer e prosperar? Porque eu era filho de papaizinho. E hoje, quando eu encontro um filho de papaizinho, vivendo as coisas dos pais, dos avós, eu sinto o cheiro na hora. Eu sinto o cheiro. Eu morava com os meninos, e aí eu ajudei o João a identificar que também era filho do papaizinho. Quem que pagava as contas dele? Era bem. Está tudo certo. Mas uma vez você identifica, e aí isso se torna, você resolve, isso se torna seu propósito. Eu tinha tudo, eu não precisava me esforçar, eu ganhava no interior do Tocantins mais de R$10 mil por mês. Isso há 15 anos atrás. Eu tinha 30 funcionários no meu time. O que mais? Eu tinha o cartão de crédito da empresa, eu viajava a hora que eu queria. Fui para a lua de mel, cartão de crédito da família. E aí teve um momento que comecei a ouvir o Paulo, que falou que eu precisava, eu entendi que eu precisava romper esse ciclo, né, de dependência emocional e financeira dos meus pais. Quebrei. Se tornou meu propósito de vida. Ajudar outras pessoas que hoje já são casadas e que ainda estão dependentes emocionalmente da mãe ou do pai, ou emocionalmente ou financeiramente. Mas não só homem casado, adolescente, jovem também. Porque eu já identifico já mostro, cara, se você não resolver agora, você vai ter perda no futuro. Você vai ter muito problema. Então isso se tornou o meu propósito de vida. E aí o que isso tem a ver com o digital, cara? Isso tudo tem a ver, velho. Eu ajudo você a fazer dinheiro na internet para que você se libertar. Entende que tudo se conecta? Próximo do slide. Luta.
Luta, vamos lá. Todo grande líder, ele tem uma luta para lutar. Se você não estiver lutando nenhuma luta, você está vendendo apenas um curso e não está criando um movimento. O que é ter uma luta para lutar? Qual o problema que você vai resolver? Qual o problema que o Bolsonaro lutava na política? Opção. Opção, o que mais? Ideologia de gênero? Também. O que mais? Esquerda, maluca? Ele tem uma luta muito bem definida. Todo líder de movimento, ele tem uma luta. Ele acorda cedo para massacrar. Qual que é a luta de Cristo, gente? Ele veio para destruir as obras do mal. Mostrar o reino de Deus. Jesus veio para destruir as obras do maligno. Então, quem que é o inimigo de Jesus? O diabo. Todo líder de movimento tem um inimigo. Quem que é seu inimigo, Watson? CLTs. Quem que é seu inimigo? Pessoas que têm vício, tá? Vício de quê? Vício em álcool, droga, Bacana. hábitos negativos. Hugo, meu filho. Quem que é seu inimigo? Que são as pessoas que não acordaram Não acordava? Está aqui. para o despertar do chamado. Despertar o chamado. Vocês veem mais fundo aí. As pessoas que não acordaram ainda para criar um legado nessa vida. Acordava para criar um legado. A nossa luta, vocês vão entender o seguinte. A nossa luta, ela sempre é contra uma ideologia, contra um sistema, contra um tipo de mentalidade, contra um grupo de pessoas. Tá? Então ele falou que ele é contra, a luta dele é contra a CLT. Por quê? Na hora que ele começar a gravar um vídeo falando contra quem é empregado, que trabalha na CLT, vai ter pessoas que vão encher o saco. Falar assim, esses caras que vendem curso de internet, não sei o quê. Sim ou não? Sim. Mas vai ter gente também doidinha para se libertar. Porque está por aqui das contas e não consegue ver a luz no fim do túnel. Percebe que ele não está lutando contra o João, contra a Maria. Você nunca luta contra as pessoas. A Bíblia ensina isso, né? Nossa luta não é contra a carne, principados. É contra a potestade da cabeça da vaga. Sua luta. Bom, essa luta aí também. Certo? Então você, como um criador, como um líder de movimento, você precisa lutar contra algo. Qual que é a minha luta? Qual que é a minha guerra? Olha só, vamos libertar famílias. Vamos libertar famílias da escassez, porque milhões de pessoas vivem presas a uma realidade limitada, sem enxergar o verdadeiro potencial que tem para prosperar. Essa aqui é a minha luta. Estou lutando contra a escassez, falta de dinheiro no bolso. Por quê? Porque quando eu me desvinculei emocionalmente, financeiramente dos meus pais, sumiu a grana no bolso. Eu não conseguia mais fazer isso também. Ficou vazio. É porque aparecia o dinheiro do nada. Daí quando eu tive que trabalhar, me esforçar, o dinheiro desapareceu. Então minha luta, minha guerra é contra a escassez, contra a miséria. Contra o cara que não consegue prosperar. Então, quando alguém me conta algo, eu falo, cara do céu, você é da minha tribo, vocês são da minha tribo. Entende? Quem está passando aí por um tempo de escassez aí? Vou falar não, mas todo mundo chora. Vocês vão ter que ser tudo monitorado. Legal, próximo. Legado. Todo líder de movimento ele tem um legado. Ele leva as pessoas que estão inseridas no seu ecossistema, eles faz com que eles visualizem uma transformação geracional, que não é algo momentâneo. Você tem noção? Eu falei para vocês sobre o expert Alexandre Morelli. Ele morava com a família, hoje está nos Estados Unidos. Mas a gente criou um centro de comunidade tão forte que qualquer coisa que a gente comunicar com os mentorados, eles vão. E eles não vão porque eu tenho que ir, não é porque eles querem estar perto da gente, porque eles sabem da transformação que a gente está gerando na sociedade, na vida das pessoas. Então Morelli mora nos Estados Unidos, chamou gente, vamos fazer um evento aqui nos Estados Unidos.
Os caras já pagaram 30 mil para ir participar da mentoria online, os caras já pagaram mais 30 mil para ir para os Estados Unidos. O que faz alguém gastar um dinheiro desse? Não é um curso, é um movimento, é um senso de comunidade. Então, quando você está em unidade com sua família, com seus amigos, você chama, o povo vai. Agora, quando não tem unidade, o povo não vai. Vocês moram junto? Quando está todo mundo unido, vocês marcam o rolê, todo mundo quer isso, ou não? Se não for, ninguém vai. Ninguém vai. Então, nós precisamos criar na nossa audiência um senso de legado. Qual que é o meu legado? Quais são as perguntas que você precisa responder para você construir o seu legado? Qual a promessa do seu movimento? O que as pessoas vão ganhar ao caminhar com você? Vão ganhar o meu acesso, né? As minhas experiências, vão aprender o que eu faço, criar um movimento dentro do digital e desse movimento fazer dele uma renda extra. Renda extra, calma. Qual que é o legado que você vai deixar nas próximas gerações? Transformação. Uma vida financeira melhor. Qual a promessa do seu movimento? Como será a vida da sua comunidade após essa transformação? Qual o legado que você quer deixar para o mundo? O meu legado é esse. Vamos construir preste atenção, gente. Vamos construir um ecossistema de famílias fortes. Percebe? Eu era fraco, eu estou construindo um ecossistema de famílias fortes, forjadas pela dor de suas experiências, que transformaram seu conhecimento em riqueza através de mentorias e deixaram um legado de prosperidade para as próximas gerações. Um legado de prosperidade. O legado que eu estou deixando é o seguinte: eu estou convidando famílias para caminharem comigo, de pessoas que também eram escassas, e elas vão resolver essas tretas do passado, vão criar um negócio digital e elas vão deixar um legado de prosperidade para as próximas gerações. Vou falar para outras pessoas, dos filhos, dos netos. Vocês conseguem, eu consegui ouvir a volta por cima, vem, vale a pena alcançar a liberdade, vem, vale a pena viver a liberdade, entende? Então esse é o legado que a gente precisa pensar. Então todo líder de movimento, ele tem um legado. Isso aí, se você vem de mentoria, precisa estar claro, você precisa ter isso escrito. Isso precisa estar claro para os mentorados, que eles estão indo para algum lugar. Quando Moisés saiu do deserto, saiu do Egito, ele tinha um legado claro: nós estamos indo para a terra prometida. Para onde você está levando o seu povo? Você está entendendo, gente? Sim. Para onde você está levando o seu povo? Eles não estão apenas para comprar uma coisa, eles querem fazer parte de uma comunidade. Meu tempo acabou, mas eu vou falar só mais duas coisinhas para vocês. Pastor, passa o próximo slide. Depois que você construiu o seu propósito, você construiu a sua luta, você construiu o seu legado, aí você vai construir o seu discurso ideal. Sabe aquele discurso que você tem na ponta da língua? As pessoas te perguntam: o que você faz? É o seu discurso ideal. Isso aí vai nascer através dessa construção. Então você não vai ficar assim: não sei se eu vendo mentoria, não sei se eu estou vendo curso, não sei se eu faço isso aqui. Não, você tem o seu discurso ideal. Uma vez eu estava em um evento, Bela, e aí eu vi um evento do Mateus. E aí a gente fez as rodas de pitch, né? E cada pessoa ia falar o que ela faz. Aí teve uma mulher que ela falou assim: eu faço isso, eu faço lançamento, eu faço social media, eu tenho editora de livro, tarará. Eu fiquei só observando: cara, isso não vende, isso é o que você faz. As pessoas não se conectam com o que você faz, elas se conectam com o seu porquê de vida. Alguém já leu o livro O Mestre do Porquê? Vale a pena, viu? Anotaria essa tarefa aí, ler o livro Comece pelo Porquê. As pessoas, elas não querem saber o que você vende. Na verdade, ninguém quer comprar.
Elas querem saber qual que é a transformação, né? Qual que é o porquê que você faz as coisas que você faz. E aí, depois que eu fiz isso, eu escrevo um discurso ideal. Eu junto as três coisas lá. Propósito, eu junto a minha luta, eu junto o meu legado e transformo isso no meu discurso ideal. Ele deve ser simples e fácil de entender, ele deve gerar conexão e engajamento, ele deve fazer as pessoas se sentirem parte da transformação que você está gerando. Só mais um slide, pastor. Esse aqui eu vou deixar uma tarefa para vocês. Acho que a gente está agora na Big ID. Todo líder de movimento ele tem uma grande ideia, uma ideia central. Eu falei para vocês do Pablo Marçal, ele tem uma Big ID que vai cuidar da sua vida. Isso é uma Big ID. Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Faz do M, isso é uma Big ID. Então a Big ID ela é uma frase de efeito, ou ela pode ser uma frase de efeito, ela pode ser um slogan, ela pode ser uma sigla, ou ela pode ser uma sigla. O que é isso, Carlos? A frase de efeito é uma frase mais comprida. E aí eu sugiro que cada um de vocês testem várias frases de efeito. Tá? Carlos, como que eu vou construir as minhas frases de efeito? Você vai pegar as principais palavras da sua promessa, vai conseguir fazer. As principais palavras da promessa, as principais palavras na luta, as principais palavras do legado, vai pegar as melhores e vai escrever, separar. Olha, isso aqui dá certo, eu gosto dessa, eu gosto dessa. Por exemplo, as minhas três principais palavras são liberdade, prosperidade e legado. Então esse é o meu slogan: liberdade, prosperidade e legado. Então se eu vou fazer uma publicação, posso colocar liberdade, prosperidade e legado. Eu vou postar uma story, liberdade, prosperidade, coloca em tudo. A sua Big ID, ela precisa ser uma frase que dê para colocar na camiseta, num boné, em qualquer lugar, mas precisa ser uma frase que as pessoas vão repetir. Multiplicadores é uma Big ID, extraordinário é uma Big ID, entende? Então, você está criando um movimento, por quê? Porque a sua comunidade ela vai te identificar. Pode ter certeza que as pessoas que se conectarem no evento presencial que você vai fazer daqui uns tempos, elas vão lá, ele multiplicador. Isso é uma das palavras. Agora imagina você construir mais palavras. O Pablo vai cuidar da sua vida, bora colocar um terror na terra, Titi na área. Tudo isso é construído. E você escreve isso e você repete isso de forma intencional. Deixa eu falar. É mais fácil a gente repetir dos outros, não é, gente? É mais fácil a gente ficar repetindo as frases dos outros, porque já está pronta. Mas para dele dar certo, ele teve que repetir muitas vezes. Se você quer ser um líder de um movimento, você precisa criar a sua Big ID. Eu finalizo falando sobre o seu inimigo em comum. Todo criador, líder de movimento, ele tem um opositor, um inimigo em comum. Tá? Então você precisa guerrear contra esse inimigo em comum. Eu falei um pouco sobre isso, o Alisson falou que é a CLT, tá? Eu tenho um inimigo comum, o meu inimigo é a escassez financeira e o meu vilão é o sistema educacional tradicional que não ensina finanças pessoais. Então, se você quer criar um movimento duradouro, que não vai ser apenas um curso de curto prazo, você precisa seguir esses princípios aí e vai dar tudo certo. Perguntas, gente? Alguém tem? Quando você cria a luta ela é o seu produto ou é a sua luta pessoal? Você é o seu produto. Então tudo que eu escrevo para mim, para os experts que eu monto estratégia, é ele. A gente faz um check-up da pessoa. Então se é uma luta pessoal sua, vai se tornar a luta da sua comunidade. No marketing digital evoluindo tanto como está, você acha que um posicionamento mais agressivo ou mais minimalista que vende? Ou isso depende do nicho? Depende do seu arquétipo, depende de quem você é.
Por isso que a gente faz isso aqui, tá? É o processo de autoconhecimento. Teria várias outras coisas para ensinar a vocês, mas o líder do movimento ele tem uma comunicação. E a comunicação ela é sua, não é minha. Então tem gente que é mais quente, tem gente que é mais frio. Você não pode ser morno. Mas você é um cara mais frio, mais leve e tal. Você não é um cara que vai sair xingando e brigando. É você. Então quanto mais você se conhece, você vai achar as pessoas que parecem com você. Fechou, gente? Muito obrigado. Espero que eu tenha acrescentado algo na vida de vocês. E qualquer coisa, estou à disposição no Instagram. Tá? Vocês podem me acompanhar também, Carlos Tomás.